vai ser conceituado, vai ser melhor. Aqui começou a gravar já? Já. Ah. Já está gravando. E aí? Olá, somos alunos da Universidade Uniacel, onde eu, Luiz, juntamente com o Fernando, teremos um momento com o Jânio Rego, ele que é jornalista, já atuou no jornal Correio da Bahia, já tem participação em matérias da revista Veja, isto é, e que atualmente ele mantém um site aqui em Feira de Santana, e o nome desse site é BG, Blog de Feira na Rádio Povo. Então, Jânio, qual a sua visão a respeito da mobilidade urbana no Brasil, de forma especial em Feira de Santana? Primeiro eu quero dizer que estou muito satisfeito em estar aqui com o pessoal dos estudantes, vocês. A mobilidade urbana é hoje a grande preocupação mundial das cidades, né? A grande preocupação é o conforto, é a preocupação no mundo inteiro, porque as cidades estão inchadas e tem muito automóvel, o tráfego é entupido, os congestionamentos. Então a cidade, o mundo vive hoje se questionando sobre essa grande questão, que é a mobilidade urbana. Ou seja, uma maneira confortável da gente circular pelas cidades de maneira mais rápida, atendendo aos interesses, né, do comércio, da indústria, do cidadão, enfim, né? A mobilidade urbana no Brasil, você quer que eu aborde de uma maneira geral, ela hoje, como no mundo, é a grande preocupação, e o governo federal canalizou muitos recursos para essa questão. Todas as cidades hoje têm projetos para facilitar a mobilidade urbana. Em Feira de Santana, nós temos uma questão central, que é o transporte de massa. Existe um projeto aqui em Feira de Santana para o BRT, que é um transporte de vias exclusivas de ônibus, ligando a cidade e descongestionando as ruas. Só para vocês terem a ideia de como é uma preocupação hoje mundial e brasileira, esse projeto da BRT de Feira de Santana já alocou 96 milhões de reais. Então é um investimento grandioso que quase todas as cidades estão buscando esse tipo de investimento. A mobilidade urbana envolve a questão do tráfego, do estacionamento da cidade, do pedestre principalmente. Enfim, é um problema que a gente terá que resolver, senão as cidades e a economia não andam. Então, uma questão assim, muito curiosa, é que em Feira de Santana tem um plano diretor, mas por que esse plano diretor não entrou efetivamente em prática? Você pode falar para a gente a respeito desse plano? O plano diretor está na base de toda a organização de uma cidade. É preciso um plano diretor para vocacionar os locais, para planejar a cidade. O nosso plano diretor aqui, vigente, ele é antiquíssimo. Quem fez esse plano diretor é do tempo em que João Duval foi prefeito pela primeira vez, Duval na década de 60. Então é um plano diretor antiquado. Nós tivemos aqui no final da década de 90, 1999, foi feito um plano diretor. Mas esse plano diretor foi enviado para a Câmara Municipal, mas como houve uma mudança política, ele voltou. Depois exigiram que, o Ministério das Cidades exigiu que incluísse no plano diretor a zona rural, os povoados da zona rural, que é muito grande em Feira. Em Feira nós temos 8 distritos rurais, para vocês terem uma ideia. Então é uma zona muito grande. Aí começou a satisfazer um novo trabalho para incluir a zona rural. Já demandou um longo tempo. Nesse processo, a Promotoria de Justiça do Estado interviu também, porque não foram cumpridas algumas exigências. Por exemplo, reuniões, audiências públicas com comunidades dos locais. Enfim, nosso plano diretor entrou num processo dificultoso, não andou.
não andou e até hoje não está solidificado, que é um grande problema. Eu, inclusive, conclamo vocês, estudantes, a estudarem ainda muito mais esse assunto, a se enfronharem muito mais nesse problema da cidade e exigirem que o plano diretor seja feito, porque sem plano diretor dificulta o planejamento também da mobilidade urbana. Então, para que essa tão sonhada mobilidade urbana seja de fato eficaz, efetiva, eu acho que deveria ter assim, uma maior educação na população, para estar se informando, para estar se incentivando. Você concorda comigo? Não tenha dúvida, a educação é a base de tudo. É a base de tudo. Quanto mais educação, mais a gente vai sendo mais tolerante, aceitando a diversidade, entrando no diálogo, conversando com as pessoas, porque essa questão do trânsito na cidade, do comércio na cidade, da confusão urbana, é uma questão de diálogo e de educação. Né? A gente vê como a arrogância do trânsito é grande. A arrogância do trânsito é muito grande. Você tira, a arrogância é proporcional ao tamanho dos carros, ao valor dos carros. Ela reflete uma arrogância, às vezes, da sociedade. O cara com um carrão grande, ele passa por cima do pequeno e a gente precisa aprender que aquilo é violência. Acabar a falar com essa coisa que a violência está só nas grandes, no tráfico, tá não. A violência está nesse dia a dia, isso é violência. O trânsito violento dos carros, passando, impedindo o pedestre, querendo ocupar todos os espaços. É interessante, a gente quando está andando é uma pessoa. Eu estou falando, fazendo até autocrítica, falando de mim também. Estou falando de mim para me educar. O pedestre andando nas ruas é uma coisa, é uma pessoa. Quando entra no carro é outra. A gente não é mais a gente, é o carro. É o carro. Mas sai do meio, rapaz, o carro quer passar. Olha, né? Então, educação, para concordar com vocês, a educação é fundamental para tudo, também para a mobilidade. Então, aqui também temos o grande amigo Luiz Carlos, ele que mora em Amélia Rodrigues e tem se deslocado todos os dias para a Feira de Santana para cumprir o seu exercício, para cumprir a sua profissão. Então, Luiz, você sabe que o seu automóvel hoje é algo muito eficaz que auxilia você bastante nesse ir e vir do trajeto de sua casa, trabalho de sua casa. Você acha que hoje, se você não tivesse carro, dependendo de transporte público, você teria certa facilidade para se locomover? Não, para mim eu seria pelo menos pelo lugar onde eu trabalho, a localidade onde eu trabalho no final. Se eu trabalhasse no centro, eu pegaria o carro na Maria Rodrigues e chegar ao centro seria mais fácil. Porque como eu trabalho no final, eu teria pegado os carros. Para mim, eu teria que sair de casa mais cedo. E até a própria economia também, né? Com certeza, iria gastar um pouco mais, porque o pessoal acha que eu vim de carro hoje, eu gasto menos do que se eu vier de transporte. É, exatamente esse é o ponto nevrálgico. As pessoas, nós ainda não deixamos muito o carro porque o transporte de massa não é suficientemente, não atende à demanda, não tem qualidade devida. Agora, isso é uma luta. Isso também não é assim que vai acontecer. De repente, é como eu falei, o BRT, por exemplo, é uma medida que não vai solucionar. Ninguém imagine que implantou o BRT ou em qualquer cidade se implantou e acabou tudo. Não, nós temos em Feira de Santana mais de 200 mil carros oficializados na Detran. Não estou falando que circula, não. Só oficializado, emplacado no Detran, são mais de 200 mil carros. Ora, de ano para ano, o volume de carros no país cresce a percentual de 10% a produção. O carro é uma paixão nacional. Então não se muda isso facilmente assim. Porque se você deixar o carro em casa, como é que vai ter dificuldade? Não tem transporte suficiente para poder conduzir isso. É um grande problema que a gente tem que pensar, discutir e, como você disse, a educação é isso, essa discussão. Porque para mim hoje o carro não é luxo, o carro para mim hoje é necessidade. Necessidade. Para mim locomover, ir trabalho. E para todos. Faculdade, hoje no caso hoje, não moro longe de 30 km daqui da cidade. Para mim, para a faculdade, a gente pensa um pouco mais difícil, porque eu saio da faculdade 10 da noite. Então, a gente vê que a questão da mobilidade urbana é uma questão assim, bem antiga, que atinge todo o planeta,
em especial as grandes cidades. E aqui no Brasil a gente tem exemplos clássicos aí, né? Exemplo de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, na Bahia também como Salvador, que é um trânsito terrível, e temos também Feira de Santana. Agora, além dessa questão do veículo particular, do carro em si, tem um outro problema também que muito agrava a sociedade, né? Embora ele não seja assim tão tratado no requisito mobilidade urbana, mas que é o vilã, né, na causa no requisito acidentes, que vem a ser as motos, motocicletas, motonetas, etc. Agora, Jane, qual a sua visão, o que você tem a dizer a respeito dessa demanda assim, desenfreada, de cinquentinha, pessoas andando aí pelas ruas sem capacete, sem emplacamento, motos que não pegam placa, sem emplacamento? Você acha que isso pode se incluir na questão mobilidade urbana? Isso é um dado. E você veja como a questão da educação, a gente roda e mexe e vai chegar nela. Porque a questão dos acidentes está ligada à questão da educação do trânsito, né? Vai para lá, o não usa capacete. Então a educação ainda é a base. A gente tem que recorrer sempre à educação, porque fiscalizar, não, mas tem que fiscalizar e tal. Mas a gente não tem nenhuma prefeitura, não tem nenhum governo que tenha capacidade de fiscalização ombro a ombro. E fica assim, vai dar um fiscal para cada moto. Então isso não tem sentido. A sociedade e cada um individualmente tem que se educar dentro desse processo. A gente volta a bater no tema da educação. O processo de moto é outro gigantesco também, né? São Paulo resolveu aquelas vias também expressas em algumas avenidas grandes de São Paulo, os motoboys passarem. Mas é também um problema que tem que estar incluído dentro desses planejamentos. Que, como você disse, Cosme, é muito pouco incluído. A gente ouve falar em ciclovias, mas a questão da moto ela é ainda um pouco debatida. Então, para finalizar, gostaria de chamar a atenção a um evento importantíssimo que teremos aqui no Brasil, que é a Copa do Mundo 2014, né? Que até tempo atrás, falando Copa do Mundo, e via como algo distante. Mas agora vemos que já estamos no final de 2013, né? Hoje já estamos em novembro, e que logo a Copa do Mundo estará aí batendo a porta. Diz uma coisa, você acha que o Brasil está preparado para receber esse evento em termos de mobilidade urbana? Essa é a grande luta. Preparado não está não. Eu acho que não vamos ter problemas porque o planejamento aí é específico, não é do cotidiano, né? Não vai ser no cotidiano. Então vai ser planejamento específico. Eu acho que as delegações não terão grande problema. Eu acho que não vai haver. Mas preparado, eu acredito que não. Porque você veja que a Via Expressa de Salvador, que foi inaugurada essa semana, né? Se preparando para a Copa ainda. O Rio de Janeiro, com todos aqueles problemas também, porque quando a gente fala em mobilidade urbana, envolve a questão da segurança, como você diz. Porque se houver problema de segurança numa favela, não vai interditar, mas estamos com problema de mobilidade, né? Então, preparados, eu acredito que não, viu? Não estamos não. Mas o esforço do brasileiro tem sido para isso. E vamos ver se a gente consegue. Eu espero que a gente consiga. Tem a parte de saúde também, né? Essa parte de saúde que envolve a parte de saúde. Não é só como acabou de falar, uma Copa do Mundo. A quantidade de pessoas que não está aqui, principalmente aqui em Salvador. Imagina a quantidade de hospitais que tem na cidade. É isso que está todo mundo tentando, deixar as cidades bem equipadas para atender essa demanda, né? Mas está sendo difícil. Você vê que é um problema ainda que se discute muito e se mostra muitos erros. Mas eu acredito e espero que a gente vai fazer uma boa Copa do Mundo. Então, aqui, Jane, estou muito agradecido por sua participação. Então, é isso aí, você vê que a questão mobilidade urbana é algo que deve ser trabalhado, porque é de grande importância para a população e não é simplesmente a questão transporte, mas são todas aquelas condições que traz para o homem o direito de ir e vir. Muito obrigado. Muito obrigado.